Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco nesse programa. O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada por sua audiência. Agora, você sabe ouvir? Você entende, escuta com atenção o que os outros falam para você ou com você? São perguntas pontuais para refletirmos como tem sido a nossa comunicação uns com os outros. Ouvir e escutar são características raras hoje em dia. Como alguém já disse, os cursos de oratória, ou seja, de como falar bem em público, aumentam a cada dia. Mas será que não estamos precisando mais de cursos de escutatória do que de oratória? São muitos os que querem falar, mas poucos, muito poucos, os que escutam e que têm desejo de aprender a escutar com eficiência. Quem fala muito, infelizmente, não ouve. Todos nós gostamos de expor as nossas ideias e de ter uma participação no decurso de uma conversa com amigos. É normal desejarmos expor as nossas experiências, a nossa visão do mundo. A dificuldade está em saber ouvir, escutando o outro atenciosamente, sem interromper a sua ideia, sem interromper o fio de um pensamento. Somente dessa forma podemos analisar melhor nossos próprios pontos de vista. E para isso, é necessário a habilidade de empatia, ou seja, é preciso ter a capacidade psicológica para sentir o que sentiria a outra pessoa se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Saber ouvir é, antes de tudo, um exercício fundamental para o seu bem-estar. Como você tem tratado o seu ouvido e de que modo você tem escutado as pessoas? Você tem respeitado o seu ouvido? Para início de conversa, vamos entender um pouco mais sobre sons, ruídos e também como funciona o nosso aparelho auditivo. O ruído são ondas sonoras de diferentes frequências. É diferente de um som que ele é harmonioso, que é uma onda só. O ruído são diversas ondas que penetram no ouvido, no conduto auditivo externo e fazem vibrar o tímpano, como um tambor e de forma bastante intensa e irregular. Essa vibração se transmite para os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que faz vibrar o líquido que a gente tem no ouvido interno, dentro da cóclea e do labirinto. Dentro da cóclea, vou tirar para ficar mais fácil a visualização, nós temos as células sensoriais auditivas. Quando esse líquido vibra, faz vibrar também as células auditivas. Nós temos milhares de bilhões de células auditivas, mas essa lesão é intensa a ponto de provocar a perda auditiva. E é irreversível, não tem como a gente reconstruir essas células sensoriais. E diante de tanta exposição a sons e ruídos extremos em nosso dia a dia, devemos tomar alguns cuidados para manter a saúde dos nossos ouvidos. Atenção para a relação entre quantidade e qualidade. A qualidade, se for um ruído importante, mesmo um som baixo, mas por longo tempo, ele já chega a lesar. E numa intensidade acima de 85 decibéis, por um curto prazo, dependendo da intensidade, 85 a partir de 2 horas e 115, que é uma turbina de avião, a partir de 7 minutos já começa a lesar as células sensoriais. Atenção também na escolha do fone de ouvido. Na realidade, nós temos 4 tipos de fones de ouvido, né? Nós temos os fones que são auriculares, que ficam dentro do ouvido, aqueles de telefone celular, que são os mais comuns. E como eles não vedam bem, eles permitem que a gente escute o barulho externo, consequentemente a pessoa que está usando acaba aumentando mais o volume para escutar melhor e é aí que a lesão começa a acontecer. Nós temos o fone que é intra-auricular, que ele veda um pouco melhor, então teoricamente lesa menos a audição, porque você não exige um aumento de volume muito importante, mas o melhor mesmo são os fones externos, os supra-auriculares e os circunaurais, que eles vedam melhor o barulho externo, então exige menos volume para você escutar melhor. E ele distribui nos 2 ouvidos. O maior problema é quando usa um ouvido só
para ficar ouvindo e acaba aumentando o volume porque o som externo acaba prejudicando a compreensão. E claro, em hipótese alguma, abra mão do acompanhamento médico. Na realidade, a gente indica hoje, até pela legislação brasileira, ao nascimento, a gente já faz a triagem auditiva neonatal. Ao entrar na escola, quando a criança já consegue responder sozinha ao exame audiométrico dos 6 aos 8 anos, fazer uma avaliação completa. E aí, na idade adulta, a partir dos 20 anos, se não tiver nenhum sintoma e nenhuma exposição de risco. Agora, na criança que fica no videogame, que usa fone de ouvido, adolescente que está ouvindo música alta, aí em qualquer momento é importante fazer uma triagem da audição. Vivemos num momento máximo da tecnologia, mas junto com todo esse pacote, não nos damos conta do prejuízo à nossa saúde auditiva. Possivelmente um dos principais seja o modo irresponsável com que tem sido tratado o aparelho auditivo e a relação do ser humano com aquilo que ouve. No que se refere ao aparelho auditivo, atualmente alvo de muitos outros aparelhos criados pelo homem, observamos um verdadeiro bombardeio com relação ao mesmo, um bombardeio de ruídos potencialmente e exageradamente altos, muitos dos quais vazios de sentido e de conteúdo. Sons que, ao invés de promover saúde, acabam por provocar mais doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 28 milhões de jovens sofrem com zumbidos no ouvido por estarem expostos aos sons e ruídos extremos. Diante de tanta conversa sobre sons, ruídos, barulhos, também precisamos avaliar nossos momentos de silêncio. E falar de silêncio não é quando todos estão dormindo, mas silenciar para ouvir o seu próprio coração. Ainda que conceder vez e voz ao silêncio esteja fora de moda e soe como algum absurdo para alguns, será algo impossível harmonizar sons de tal maneira que todos sejam beneficiados. É verdade que poder ouvir é algo precioso, mas isso não nos dá o direito de viver dando ouvidos àquilo que faz mal ao nosso corpo e à alma, e nem o de fazer com que o ouvido alheio seja alvo de qualquer tipo de lixo sonoro. Em meio a tanto barulho, precisamos ouvir a voz de Deus. O escritor brasileiro Rubem Alves disse certa vez: Deus é a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Você sabe ouvir? Queremos continuar com esse assunto logo após o intervalo, mas antes disso, eu quero conversar sobre uma coisinha com você. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares do Brasil. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se e imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Logo após o intervalo, quem tem uma conversa com você é o reverendo Robinson Grangeiro. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até lá! Olá, o nosso tema hoje é a arte de ouvir e escutar com atenção. Algo que certamente sentimos falta quando somos a pessoa a ser ouvida, mas nem sempre prestamos atenção quando somos a pessoa que está falando. Nós sabemos que há uma diferença fundamental e que não é apenas quando palavras que parecem ser sinônimas, na verdade revelam diferença. Ouvir é diferente de escutar. Quando nós paramos para refletir sobre a arte de ouvir, nós não estamos falando apenas da capacidade auditiva que cada um de nós possui, mais ou menos, mas principalmente com a atitude de coração. Ouvir é muito mais do que escutar sons, palavras, pensamentos colocados
na forma audível. A arte de ouvir tem a ver com uma atitude de silenciar o próprio coração para dar a atenção devida àquilo que está sendo falado e muitas vezes àquilo que não está sendo falado. Nas entrelinhas do texto que a pessoa fala, há muito mais do que aquilo que ela eventualmente diz. Jesus Cristo é o mestre por excelência na arte de ouvir. Em todos os encontros que ele teve com as pessoas mais diversas que chegavam a ele com as palavras mais diferentes, com as atitudes mais diversas, ele sempre parava para ouvir o coração das pessoas, assim como ele para ouvir o seu coração quando você se dirige a ele em oração. O mais importante em ouvir e que nós aprendemos com Jesus é entender que palavras são apenas instrumentos limitados para expressar aquilo que nós estamos sentindo. Quando uma vez, por exemplo, se achegou a Jesus um jovem rico procurando saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ele estava muito mais preocupado com aquilo que no seu coração angustiava a sua alma do que em ter uma resposta objetiva, tipo um plano financeiro ou material para obter a salvação ou a vida eterna. Jesus olhou no coração daquele jovem e ouviu aquilo que o seu coração falava. E falava de sentido, de propósito, mas também de medo de ter uma vida sem sentido e sem propósito, tomada completamente pela materialidade, pelos bens materiais e pela ambição humana. Aquele jovem falava de uma eternidade da qual ele tinha saudade e necessidade. E certamente Jesus ouviu aquela voz, mais do que escutou as suas palavras. Quando somos ouvidos por Deus, Deus também encontra lugar para falar conosco. E nesse diálogo da alma, Deus nos fala exatamente aquilo que precisamos ouvir, porque também Ele ouve exatamente aquilo que precisamos falar. Por isso é importante que você abra o seu coração para Ele, por exemplo, quando você está em oração, mas também que você encontre alguém com quem você possa conversar e lhe ouvir com atenção. Talvez a maior necessidade nos dias de hoje, quando nós estamos nesse corre-corre da vida, é ter pessoas que possam nos ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos, que possa dar atenção. E talvez você seja essa pessoa que Deus quer usar para ouvir alguém. É fundamental que você aprenda a ouvir Deus para poder transmitir a esta pessoa. Mas é também importante que você ouça a si mesmo, porque também no seu coração há muitas dúvidas que precisam ser sanadas. A arte de ouvir e de escutar é uma arte que, como toda arte, precisa ser desenvolvida. Ela não é aprendida nos bancos de seminários teológicos, nem tampouco nas faculdades, que podem nos ensinar tecnologia, comunicação, tantas outras matérias acadêmicas que, na verdade, não falam ao coração humano. A arte de ouvir e de falar se aprende com a alma preenchida pelo Criador, aquele que fala e ouve, e que, porque nos fez a sua imagem e semelhança, também nos fez com a capacidade de falar e de ouvir. Essa capacidade ela é refeita e potencializada quando seguimos os passos do Mestre Jesus, o mestre na arte de falar e de ouvir. Quando prestamos atenção naquilo que ele faz, nós nos tornamos discípulos que não apenas falam, mas que também aprendem a técnica e, mais do que a técnica, a arte de ouvir e de falar. Que o seu coração seja um coração aberto para ouvir e seja, acima de tudo, um coração aberto para ouvir a alma das pessoas. Que Deus o abençoe.
Muito obrigada pela sua companhia, mas antes de nos despedirmos, eu quero conversar o seguinte com você. Você sabe, né? Nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil e você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Para isso, você precisa se tornar um parceiro nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e também nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá! Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana.